Fala pessoal, na aula de hoje a gente vai falar sobre o princípio da reversão ou regressão. Então fica comigo para tirar todas as dúvidas. Vamos lá? Bom pessoal, então vamos primeiro para a parte da definição, para que depois a gente consiga fazer alguns exemplos e demonstrar como é que a gente resolve esse princípio. E o que diz o princípio da reversão-regressão? É uma técnica de resolução de problemas que consiste a partir do resultado final e, através da inversão das operações, regressar ao valor inicial. O que você vai fazer? Você vai interpretar o problema, você vai destrinchar ele normalmente do início até o final e depois você vai fazer uma operação inversa. Por isso que ele fala na questão do regressar do final para o início. E aqui a gente tem como funciona. Você identifica o resultado final, o que finaliza toda a sua questão, e aí quando você volta, você vai sempre fazer a operação inversa para que você chegue ao valor inicial. Então, em cima disso, eu vou explicar através de mais um exemplo. Bom, pessoal, então vamos para um exemplo desse princípio. Ele diz assim: suponha que João tinha uma certa quantia de dinheiro, gastou a metade no café, depois R$20 no lanche e ficou com R$50. O que diz o princípio? A gente começa do final para o início. O final, ele é bem claro. Ele diz que João ficou com R$50, então a gente vai começar por aqui. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar o resultado final. Essa é a primeira parte. Então, o resultado final a gente já sabe que é R$50. A partir daí, a gente vai usar o princípio da inversão. Ou seja, se você somar, se aqui dentro do problema você soma, na inversão você diminui. Se aqui no problema ele diminuir, você faz o inverso e soma. E aí você vai utilizando essa regrinha sempre contrária. Então, o que a gente vai fazer com as inversões das operações? Primeiro, ele está dizendo o seguinte, que ele gastou R$20 no lanche e sobrou 50. Então, se ele gasta R$20 no lanche, indica que é negativo. Então, a gente vai fazer o princípio do inverso. Se ele é negativo, a gente vai armar como positivo. Então, se ele tinha R$50, ao invés de diminuir, a gente vai somar. R$50 mais R$20, R$70. E aí a gente vai para o início da questão, onde ele disse que do dinheiro que ele tinha, ele gastou a metade. Metade é uma divisão. Então a gente vai pegar a operação inversa da divisão, que é a multiplicação. Se eu tinha R$70, eu pego 70 e multiplico por 2. Então R$70 vezes 2 dá 140. Aí eu descubro quanto João tinha em mãos. No caso, João tinha R$140. Vamos agora para um exercício. Então agora vamos para um exercício envolvendo o tema. Olha só, Gabriel possuía certa quantidade de dinheiro. Saiu de casa e pegou um ônibus para ir à escola, gastando R$2. Depois da aula, resolveu almoçar em um restaurante próximo e, para tal, acabou gastando a metade do que possuía. Depois do almoço, resolveu gastar R$3 comprando sorvete. E em seguida tomou um ônibus de volta para casa, gastando mais R$2. Não tendo feito mais nenhum gasto, ao voltar para casa, o que sobrou para Gabriel? R$4. Conclui-se que... O que a gente vai fazer aqui? Bora armar um esquema aonde a gente vai pegar esses valores que foram citados e colocar nesse esquema para poder a gente fazer o papel do princípio da inversão. Olha como é simples. Vamos fazer o seguinte, a gente tem aqui uma reta, aonde primeiro ele fala o seguinte, que ele pegou um ônibus e o primeiro valor que ele gastou foi R$2. Então, a gente vai colocar menos 2, porque menos 2 existe, equipara a um gasto, que é o gasto da passagem. Então, a gente vai colocar aqui, vou botar aqui buzu. Na sequência, ele tem um outro gasto. Esse outro gasto, ele fala que resolveu almoçar em um restaurante e gastou a metade do que possuía. Quando a gente fala em metade, a gente fala em divisão. Então, a gente tem aqui, ó, dividido por 2. E isso daqui foi almoço. Vamos continuar. Ainda tem mais gastos.
Então, seguindo a nossa trajetória, ele diz que depois do almoço resolveu gastar R$3 comprando um sorvete. Então, menos R$3. Isso aqui foi o sorvete. Ainda tem gastos. Continuando nossa trajetória, ele tomou um ônibus de volta para casa. Ou seja, no ônibus de volta ele gastou mais R$2. Então, menos 2, mais uma vez com o buzu, que foi o ônibus. Ele diz o seguinte: depois disso tudo, o que sobrou na mão de Gabriel foi R$4. Então, R$4 é o meu valor final, é quanto ficou com ele. Então, o que eu vou fazer utilizando o princípio? Eu vou fazer o procedimento inverso. Então, se sobrou R$4, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai voltar para cá e a gente vai ter os R$4, não é isso? Mais, porque o princípio fala e deixa bem claro que a gente vai fazer o procedimento inverso. Se aqui é menos, ele passa a ser mais. Então, esse 4 mais 2 vai virar R$6. Desse valor dos R$6, ele volta para cá. Como ele tem menos 3, os R$6, ao invés de subtrair, ele vai somar. Então, a gente vai ter 6 mais 3. Isso aqui vai virar R$9. Quando a gente volta daqui para cá, ele fala em divisão por 2. Então, o princípio inverso seria a multiplicação. Então, a gente vai pegar o 9 e a gente vai multiplicar por 2, que a gente vai achar R$18 daqui do almoço. A gente sabe que se a gente voltar para o início, a gente teria aqui, não é isso? Os 18. Se ele gastou 2 no início, então a gente soma mais 2, que vai dar R$20. Só que qual é a pergunta? Conclui-se que saiu de casa com R$16. Isso é mentira. Ele não saiu com 16 de casa, ele saiu com 20. Então já é falsa. Chegou à escola com R$18. Ou seja, se você pegar até essa parte antes, porque quando ele saiu de casa, ele saiu com R$20. Só que quando ele chegou à escola, para ir de casa até a escola, ele gastou R$2. Então é correto. Se ele saiu de casa com R$20, ele chegou na escola com quanto? Com R$18. Então essa seria a minha opção. Bora olhar a letra C também. Chegou à escola com R$24. Isso é mentira, porque ele chegou à escola com R$18. Ou seja, ele sai de casa com o valor total que a gente achou de 20. Como ele pegou um ônibus, ele gastou R$2, então ele chega à escola com R$18. Esse é o princípio da regressão. Você arma o problema e aí você começa a analisar do final para o início, utilizando sempre as operações inversas.